Caros irmãos, vamos mergulhar num tema que abarca toda a humanidade, trazendo sua complexidade e dificuldade sobre o que seria a verdade. A concepção de verdade na filosofia é um tópico rico e complexo, que tem sido abordado por diversos filósofos ao longo da história. Cada filósofo contribuiu com sua própria perspectiva e definição da verdade. Aristóteles, um dos filósofos mais influentes da antiguidade, defendia a teoria da correspondência da verdade. Para ele, uma afirmação é verdadeira se corresponder aos fatos do mundo. Platão, outro filósofo grego, via a verdade como algo atemporal e absoluto, que existia em um reino de formas ideais. Ele acreditava que o mundo sensível era apenas uma cópia imperfeita das formas ideais e que o conhecimento verdadeiro era o conhecimento das formas. Estas são apenas algumas das muitas perspectivas sobre a verdade na filosofia. Cada filósofo traz sua própria abordagem para entender o que é a verdade e como ela se relaciona com o conhecimento, a linguagem, a realidade e a experiência humana. A diversidade de ideias sobre a verdade na filosofia é um reflexo da complexidade e profundidade desse conceito fundamental. Mas é preciso ir além. Vamos seguir e ver o entendimento de outros grandes pensadores. Inicialmente, Santo Anselmo abordou a questão da verdade de várias maneiras em suas obras filosóficas e teológicas. Uma das suas contribuições mais notáveis é o desenvolvimento do chamado argumento ontológico, para a existência de Deus, que também tem implicações para a súbita compreensão da verdade. Sobre o argumento ontológico, vale a pena esclarecer que é uma das mais famosas contribuições de Santo Anselmo à filosofia. Ele o apresentou em seu trabalho Proslogion. Nesta obra, Anselmo argumenta que Deus é o ser mais perfeito concebível. Ele então propõe que, se concebemos a ideia de um ser perfeito em nossa mente, a existência desse ser perfeito é necessária para que ele seja verdadeiramente perfeito. Em outras palavras, a verdadeira perfeição de Deus implica sua existência. Portanto, Deus, como o ser mais perfeito, deve existir, e a concepção de Deus como a verdade suprema da mesma forma. Deus, em sua visão, era a fonte de toda a verdade, e que todas as verdades, sejam elas sobre o mundo natural ou sobre questões morais e éticas, emanam de Deus como o fundamento da verdade. Ele acreditava que a razão e a fé não eram incompatíveis, mas poderiam ser harmonizadas. Sua abordagem para a teologia era caracterizada por uma busca pela verdade através da razão, e ele acreditava que a fé deveria ser compreendida de forma lógica. É importante notar que o argumento ontológico de Santo Anselmo é altamente debatido e gerou inúmeras interpretações e críticas ao longo dos séculos. Independentemente disso, a abordagem de Anselmo para a verdade, que busca compreender Deus como a verdade suprema e como o ser mais perfeito, teve um impacto duradouro no pensamento filosófico e teológico. Outro grande filósofo e teólogo muito influente na história da filosofia ocidental é São Tomás de Aquino, que também abordou a questão da verdade em suas obras. São Tomás de Aquino seguia a tradição aristotélica ao definir a verdade como adequatio rei et intellectus, ou adequação entre a coisa e o intelecto. Isso significa que uma afirmação é verdadeira quando corresponde à realidade objetiva. Em outras palavras, a verdade está relacionada com a correspondência entre a nossa compreensão ou afirmação e o mundo exterior. São Tomás ainda dizia: Deus é a verdade suprema e a fonte de toda a verdade. Ele acreditava que a verdade emanava de Deus, que é o ser supremo e perfeito. Portanto, todas as verdades, sejam elas científicas, morais ou filosóficas, derivam de Deus.
Algo muito interessante no pensamento de São Tomás é que ele acreditava que a razão humana era uma dádiva de Deus e uma ferramenta valiosa para a busca da verdade. Ele via a filosofia como uma aliada da teologia na busca pela verdade divina. Sobre a fé, também argumentava que a mesma e a razão não eram incompatíveis. Ele acreditava que a fé cristã podia ser fundamentada racionalmente e que a teologia podia ser uma disciplina que empregava a razão para explorar e explicar os mistérios da fé. Adiante temos Gottfried Wilhelm Leibniz, um filósofo, matemático e pensador alemão, contribuiu com sua própria concepção da verdade. Leibniz é conhecido por seu racionalismo e suas ideias sobre a relação entre mente e realidade. Sua visão da verdade está intimamente relacionada com seu sistema filosófico e epistemológico. Leibniz, em certa medida, compartilhou a ideia de verdade como correspondência, que sugere que uma afirmação é verdadeira quando corresponde a fatos ou à realidade. No entanto, sua abordagem à correspondência é distinta. Ele argumentava que a verdade não consiste apenas na correspondência entre pensamentos e realidade, mas também na harmonia e coerência interna dos próprios pensamentos. Leibniz acreditava em verdades eternas, que são verdades necessárias e imutáveis, que existem independentemente de qualquer mente humana. Para ele, as verdades eternas eram ideias ou conceitos na mente de Deus. Assim, a verdade estava conectada com o próprio Deus, que é a fonte e o garantidor da verdade. Leibniz formulou o princípio da razão suficiente, que afirma que para cada evento ou fato, há uma razão ou explicação suficiente para que seja como é e não de outra forma. Esse princípio está intimamente relacionado à sua visão da verdade, pois ele acreditava que a busca pela verdade envolvia a busca por razões suficientes ou justificações para afirmar algo como verdadeiro. Em sua obra Monadologia, Leibniz discutiu suas ideias sobre mônadas, que eram unidades fundamentais de existência. Ele argumentava que cada mônada tinha uma perspectiva única e que a verdade era a consistência e harmonia das perspectivas de todas as mônadas em um sistema. Por fim, como matemático, Leibniz também estava interessado em verdades matemáticas, que eram exemplos de verdades necessárias e universais. Ele acreditava que as verdades matemáticas eram uma forma especial de verdades eternas. Outro brilhante filósofo, Bertrand Russell, era conhecido por suas contribuições para a lógica, a filosofia da linguagem e a filosofia da matemática. Sua concepção da verdade estava interligada com sua abordagem à lógica e à linguagem. Bertrand Russell defendia uma teoria da correspondência da verdade, que é uma visão clássica da verdade, que afirma que uma proposição é verdadeira quando corresponde a algum estado de coisas no mundo. Em outras palavras, a verdade está relacionada com a correspondência entre as afirmações linguísticas e os fatos ou eventos no mundo real. Russell via a verdade como uma característica das proposições, que são unidades linguísticas que têm a capacidade de serem verdadeiras ou falsas. Segundo ele, uma proposição é verdadeira se corresponde a um estado de coisas real e é falsa se não corresponde. Russell ainda fez importantes contribuições para a lógica simbólica e formal. Em resumo, a concepção de Bertrand Russell sobre a verdade estava ligada à teoria da correspondência, à análise lógica e à clareza na linguagem. Ele via a verdade como uma relação entre as proposições e os estados de coisas no mundo real e enfatizava a importância da lógica e da análise na busca pela compreensão da verdade. Seu trabalho na lógica e na filosofia da linguagem teve um impacto profundo na filosofia e continua a influenciar a discussão sobre a verdade e a linguagem na filosofia contemporânea. Outro grande pensador foi Karl Jaspers, um filósofo alemão conhecido por suas contribuições à filosofia existencialista e à psicopatologia. Sua visão da verdade está intimamente relacionada com sua abordagem à filosofia e à compreensão da existência humana. Ele enfatizava que a verdade não podia ser plenamente compreendida apenas através da lógica ou do pensamento abstrato, mas sim por meio da experiência existencial. Ele acreditava que a verdade deveria ser vivida e experimentada de forma autêntica na existência humana. Argumentava que a verdade não podia ser imposta de fora,
mas deveria ser alcançada por meio da escolha livre e da autenticidade existencial. A verdade, portanto, estava ligada à responsabilidade individual e à busca pela realização pessoal. Jaspers introduziu o conceito de limites da experiência para descrever situações extremas, como a morte e o sofrimento, nas quais os seres humanos confrontam seus limites e, nesse confronto, podem alcançar uma forma especial de verdade existencial. Jaspers propôs ainda a ideia de verdade de situação para descrever as verdades que são específicas para uma situação particular e não podem ser generalizadas. O filósofo ainda propôs a diferenciação entre verdade e certeza. Enquanto a certeza era uma convicção inabalável, a verdade podia ser mais fluida e sujeita à revisão à medida que a experiência e o entendimento evoluíam. As observações dos filósofos mencionados, e em especial dos filósofos Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, Bertrand Russell e Karl Jaspers, sobre a verdade, especialmente em relação ao aspecto divino e sua influência na moral e ética humanas, revelam diferentes abordagens e perspectivas sobre a natureza e o significado da verdade na vida humana. Temos assim a verdade divina como fundamento moral, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. Para Santo Anselmo e São Tomás de Aquino, a verdade estava intrinsecamente ligada a Deus como a verdade suprema. Sua concepção da verdade divina servia como fundamento para uma ética sólida e uma moralidade baseada na compreensão das verdades eternas e na busca de conformidade com a vontade divina. A verdade divina orientava o comportamento humano e servia como um padrão para a moralidade. Temos também a verdade como correspondência e clareza, Bertrand Russell, que via a verdade como uma questão de correspondência entre proposições e fatos do mundo. Sua abordagem enfatizava a importância da lógica e da clareza na linguagem para alcançar a verdade. Embora não abordasse diretamente a dimensão divina da verdade, seu enfoque na análise lógica da linguagem tinha implicações para a ética, promovendo a precisão e a objetividade na comunicação, o que pode ser relevante para decisões éticas informadas. Por fim, temos a verdade como experiência existencial e autenticidade, Karl Jaspers. Karl Jaspers via a verdade como uma experiência existencial e autêntica, que não pode ser plenamente compreendida pela razão isoladamente. Sua abordagem enfatizava a importância da responsabilidade e da escolha livre na busca da verdade. Para Jaspers, a verdade estava ligada à autenticidade e à liberdade humanas, o que influenciava a ética, incentivando as pessoas a assumirem a responsabilidade por suas escolhas morais. Em conclusão, os filósofos mencionados abordaram a verdade de maneiras distintas, com diferentes ênfases em aspectos divinos, lógicos ou existenciais. Suas perspectivas sobre a verdade também tinham implicações para a moral e a ética humana. Por fim, meus irmãos, não poderia deixar de citar João e suas passagens bíblicas. Disse-lhe Jesus: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." Temos ainda: "A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas." Salmo 119. A Comendadoria Templária, Cavalaria Espiritual de Enoque, acredita que a verdade de todas as coisas, todos os pensamentos, todas as ações e resultados, está e sempre estará repousada junto a Deus. Conheça mais sobre os Cavaleiros Templários no Brasil e verifique como ser um de nossos irmãos. Acesse o site www.grãopriorato-templário.com.br. Produzido pela Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Inscreva-se em nosso canal e acione o sino para mais notificações de vídeos.